Oi, Francisco, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Francisco? É um prazer para mim poder te receber aqui em minha casa e passar algumas informações. Se o que estamos fazendo hoje for necessário, mais alguma emenda, a gente pode continuar. Tudo bem. O que nós vamos tratar agora nesse começo da nossa conversa? Vamos voltar aos primórdios do campestre, que é assim que chamava, o campestre. Então, os primeiros povoadores daqui, eles passavam por um caminho, que até pouco tempo ninguém sabia desse caminho, Certo. que era uma ligação entre Ouro Fino e Cabo Verde. E qual que é este caminho? Vamos ter como referência aqui a Porteira do Oreião, Certo. que eu pintei o quadro baseado na Porteira do Oreião. Certo. Então, como você pode ver ali no quadro, era um cascalho puro. Certo. Depois da Porteira do Oreião, eles vertiam para um outro lado, chamado Barra Funda, que uns conduziram aonde hoje nós chamamos de Bairro Peão, Certo. onde tem um morro muito alto, de nome Peão, que quer dizer girar em volta. Dali, eles podiam voltar a atenção para o campestre. Este era uma vertente desse caminho Ouro Fino, Cabo Verde. Passando pela chamada Porteira do Areião, o que nós podemos ver ali até hoje? Uma árvore desgastada, mas está ali como que chamando a atenção para aquela história. A árvore está ali até hoje. Então, esses primeiros povoadores caminhavam mais ou menos aonde hoje é ali a Rua Marieta Viana, dormiam ali naquela lendária paineira e depois eles voltavam, né? Aonde hoje é aqui o centro, demorou para chegar ali no centro. Sim. Eles iam pela atual 7 de setembro, pulavam o Ribeirão o Campestre, que faz uma curva, e ganhavam o caminho que ia até Cabo Verde, né? Perfeito. Então, estes primeiros povoadores, o primeiro sentido de, vamos dizer, de morar por aqui, era ali, perto dessa árvore, ao redor do atual campo de futebol, que a gente conhece muito bem. Sim. Então, eram umas construções rústicas, claro, um cômodo após o outro, que formava uma construção bem comprida, coberta de capim. Sim. Por isso a denominação de Rua do Capim. E o nome que era dado a essas construções eram rancharias, porque é ali que eles trocavam a mercadoria. Trocava o gado, trocava... E outro tipo de mercadoria, se fosse hoje, seria o café. Naquele outro tempo era o ouro mesmo e outras coisas que eles negociavam. Certo. Então ali foi um ponto de venda, mais ou menos em 1770, por aí, foi o auge dessa rancharia. Aí o que acabou acontecendo? Ali era uma terra de ninguém. O dono desse terreno era Mateus Martins de Leme César. Ele, mas outros vieram de Açores. O que vem a ser Açores? São 9 ilhas plantadas no meio do Oceano Atlântico. Para ir até lá, foi bem cansativo. Sim. Eu fui até Lisboa, depois retornei metade do caminho e descemos na ilha do nosso antepassado, que é a ilha de São Miguel. Então, quem que veio da ilha de São Miguel? Pedro José Muniz, que era pai do Francisco José Muniz, do Manuel. Esse Mateus, que eu acabei de falar o nome dele, e mais o Francisco José Botelhos, cujo filho deu início à cidade de Botelhos. Certo. Então, esses primeiros povoadores, morando ali onde eu lhe falei, negociavam, já foram plantando as primeiras construções, tudo de maneira muito rústica, mas não tinha, falasse, isso aqui tem um dono por enquanto. Então, as pessoas que foram ficando ao redor foram amontoando ali nessas construções. Sim. Lá, de longa data, eu já achei que aí eles foram negociando, saíam, iam para outros lugares. Ali, numa dessa construção, numa rancharia, ficou conhecido por longa data de Casinha dos Pobres. Certo.
os menos favorecidos pela história, pela sorte, foram morando por ali. E até hoje tem uma casinha nesse lugar. Certo. Tem a casinha ali. Aí o que acabou acontecendo? Já veio a ideia de criar uma instituição nos tempos mais modernos. Porque a casinha foi virando também uma zona assim, de muita perdição. Certo. Aí o que acabou acontecendo? Já passado muitos anos, um senhor que morava ali no começo da rua Doutor Afonso, o nome dele ficou conhecido por Filipão, mas o nome dele era Felipe João. Certo. Depois eu vou mostrar no livro o casamento dele, a documentação dele. Sim. Ele tinha a casa ali onde depois foi chamada Casa do Zé Nassim, que é ali que ele morava. Então, naquele terreno, anexo àquele terreno, tinha uma parte assim que era popularmente conhecida por Vargem Alegre do Pombal. Ele doou aquele terreno para que fosse utilizado para acomodar a pobreza de Campestre. Sim. Né? E isso tudo, quem que é que ia morar nesse lugar? Aquelas pessoas que já estavam ocupando aqueles espaços lá de uma forma já, com o decorrer dos anos, muito desorganizada. Certo. Aí, com o passar do tempo, o Padre Arthur pegou essa doação que ele fez para a paróquia e trocou com o terreno do José Capobianco, que vinha até aqui, essa minha casa, sabe? Aí o que aconteceu? Lá nos terrenos de José Capobianco foi um negócio, José Capobianco não doou, né? Com o terreno que o Felipe João deu para a paróquia, eles compraram uma parte do terreno de José Capobianco, que é um anexo de terreno junto à Santa Casa daqui, aonde está o asilo até hoje, né? Então, aquele terreno era mais ou menos próximo à propriedade do Antônio Florencio e do próprio Felipe João. E deram início à construção dessa casa para acolher as pessoas. Mas a ideia do asilo, essa ideia de acolher pessoas menos favorecidas, já existia. A ideia em 1940. Então foi criado uma instituição com o nome de Conferência de São Vicente de Paulo. Certo. E este documento de criação está no livro de registro da Sociedade Civil número 4, do dia 28, da folha 6, onde consta o Estatuto da Sociedade de São Vicente de Paulo, da cidade de Campestre, no cartório de segundo ofício, e que, com o passar do tempo, estão mobilizando para o outro cartório, né? Sim, então, essa propriedade do Felipe João, que ficava aqui na Vargem Alegre do Pombal, não era pequena e que foi negociada pelo padre Arthur. Então, a ideia de uma sociedade já foi anterior à criação do que nós chamamos de asilo. Já era aquela ideia de acolher de forma organizada os chamados pobres de Campestre, que é assim que eu achei na documentação. Sim, né? sim. Aí de lá para cá, daquilo que foi a casinha dos pobres, como já te falei, a casinha está lá até hoje, o terreno está ali até hoje. Outras pessoas criaram também a chamada casinha dos pobres, igual aqui na rua Augusto de Benedito tem um terreno que o senhor de Benedito ofereceu para os pobres de Campestre, e outros lugares, mas dentro do que nós chamamos de organização civil, isso que eu acabei de contar. Né? Eu vou passar para você isso tudo que nós conversamos, o que eu poderia falar da história de Campestre. Eu já falei por 47 anos, escrevendo, pesquisando, então está tudo aqui naquilo que eu deixei escrito. Não é difícil, basta chegar aqui na página 274, tem isso que eu te contei do Felipe João. Né? Então, aqui, ó, você pode ver que tem até o casamento dele. Esse Felipe João casou em Campestre no dia 14 de fevereiro de 1904, com uma moça já, que os pais já moravam aqui em Campestre. Depois, na página
291, tem isso que eu te contei, do Felipe João doando na Vargem Alegre do Pombal aquelas terras para a construção da Vila Vicentina de Campestre, que fica hoje, por essa troca que eu falei, junto, bem perto da Santa Casa. Então, aqui na página 290. Depois, está aqui também documentado sobre a Conferência de São Vicente de Paula. Olha, não é a mesma coisa. A conferência não é a mesma coisa que o asilo. Isso daqui foi aquela maneira de organizar já uma instituição. É tanto que a conferência ainda tem movimento até os dias atuais, depois do estatuto da criação da conferência, que houve a ideia dentro da palavra asilo. Não fica difícil achar as primeiras atas, os primeiros assuntos sobre o asilo. Por quê? Isso faz parte do acervo do asilo, do acervo documental do asilo. Após cada reunião, tem que lavrar em ata. Então, tudo que nós sabemos do asilo, você pode encontrar. Muitas pessoas ajudaram sempre a manter esse asilo. Inclusive o Padre João, no tempo dele. Nossa, ele tinha muito medo de ver o asilo de Campestre não ter recurso, ele trabalhou bastante. Outros nomes, como o Jorge Cury, também dedicou muitos anos de sua vida. Fazendeiros de Campestre, enfim, o povo nunca abandonou o asilo. Ele mantém graças à caridade do povo campestrense e à vontade de acolher, de ajudar. Então, lá nessas atas, no histórico do asilo, vão aparecer muitas pessoas que contribuíram, né? É tanto que o asilo está aí até os dias atuais. Poderia ter acabado, né? Então, Francisco, isso que eu te falei, anterior à fundação do asilo propriamente dito, faz parte da história de Campestre. É o que eu pude contribuir, achei muito longe essas informações. Em arquivos, como eu te mostrei, ali tem as páginas, o número do livro, né? Então não é uma coisa que eu estou passando para vocês da minha ideia própria, não. Coisa que eu estou apenas lendo o que um dia eu achei como documento. Certo. Quanto à história do asilo, aí a gente larga para o segundo encontro, o que precisar, mas aí você trabalha dentro disso que eu te passei, né? Certo. No mais, estou aqui aberta para poder ajudar, teu trabalho parece que vai ficar muito bom, você é muito sério, é um ex-aluno, por isso que é bom ser um bom aluno, é um ex-aluno que trabalhava direitinho como aluno, aonde que eu estou com gosto em te receber e te informar, tá? Agradeço a escolha que você fez de vir aqui me procurar, estou aberta para te ajudar. No mais, tenha ainda um bom final de noite, né? Obrigado. E boa sorte para você, tá? Ok, obrigado.